Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia que tem como tema robôs versus empregos. Automação vai fechar mais vagas do que criar? Bom, nas nossas últimas aulas nós mencionamos sobre esse processo de substituição, não que seja um processo de substituição, mas um processo de inserção da mão de obra robótica cada vez mais nas funções que antes eram exercidas por nós seres humanos. Nós vimos que esse processo foi intensificado com a formação e com os bons índices com os quais o sistema capitalista vem alcançando na nossa era. E prova disso é que quando o capitalismo sofreu uma queda, uma ruptura no ano de 1980, nós tivemos uma redução na utilização do número de robôs no globo terrestre. Então, esse processo de automação depende necessariamente que o nosso sistema, que é o sistema capitalista, esteja passando por bons momentos. Caso contrário, nós teremos uma redução. Mas a pergunta que fica no ar é, afinal de contas, esse processo de automação, ele vai criar mais empregos ou fechar? E é isso que nós discutiremos a partir de agora. Bom, primeiro, nesse primeiro parágrafo, eu vou realizar a leitura com vocês, porque já é um tema que nós já estamos a discutir sobre ele, eu acho que essa é a terceira semana ou a quarta já, então já está bem batido, nós já temos uma base boa, então por isso que agora essa aula vai ser mais rápida, mas é no sentido de que você já tem uma informação base, então é por isso que alguns pontos poderão ser apenas mencionados e depois vocês farão a leitura e tirarão as dúvidas que vocês tiverem. Bom, nós vimos que a ascensão do trabalho computadorizado ganhou as manchetes quando previu que a automação colocaria cerca de 47% de empregos americanos em alto risco. Professor, mas eu lembro que o senhor já mencionou que esse processo de automação ele não substitui o ser humano, mas pelo contrário, nós temos que ter seres humanos capazes para que consigam controlar esses robôs, certo? Certo. Então, esses 47% de empregos, isso referindo-se à sociedade estadunidense, que seriam substituídos por esse processo de automação, o que aconteceria com eles? Aí entra em cena todo aquele tema que eu já mencionei para vocês na última aula, da responsabilidade e da aptidão em criar um sistema autossustentável para que faça com que esses trabalhadores realmente não sejam prejudicados, não caiam de um instante para outro em uma situação de desemprego, e as indústrias devem ofertar outras possibilidades para que esses trabalhadores realmente façam uma reinserção no mercado de trabalho. Então, no ano passado, o número de robôs industriais vendidos no mundo atingiu um recorde de 179 mil, de acordo com a Federação Internacional de Robótica. Um número baixo ainda, se nós formos considerar todo o apanhado e toda a evolução com a qual o nosso mundo vivencia. E isso não apenas na área de telefonia, isso não apenas na área de veículos, que os veículos agora, a maioria já vem de fábrica pelo quesito que são veículos automotores, então facilitam até mesmo a produção e a circulação no território nacional. Na Alemanha, Japão e Estados Unidos tornaram-se grandes investidores em tecnologia automatizada, mas há sinais claros também de intensificação no uso de máquinas, mesmo em países onde o trabalho fabril, que costuma ter salários baixos, é comum, como por exemplo o caso da China. A China, embora ela esteja caminhando para se tornar a maior economia do globo terrestre, ela não é considerada ainda uma nação desenvolvida simplesmente pelo fator da desigualdade. Nós até poderíamos compará-la com a desigualdade existencial aqui no Brasil. O Brasil também é um país extremamente desigual, onde ricos adquirem e ganham um valor altíssimo de mais-valia e os trabalhadores ficam aquém, ficam na zona da miséria mesmo. A China também é caracterizada por isso. E o Brasil ainda tem mais uma agravante, que é uma nação extremamente corrupta. Os chineses, eles punem
a corrupção com a pena de morte. Então lá eu acho que eles pensam umas 3 vezes antes de tentarem sonegar algum imposto ou até mesmo adquirirem alguns benefícios públicos para si mesmos. A China se tornou no ano passado o maior comprador mundial de robôs industriais. E de acordo com o pesquisador da Universidade de Oxford, as máquinas estão entrando na Índia também. A Índia também é uma nação que está em processo de desenvolvimento, bem como a China, bem como o Brasil. E a Índia também está alcançando bons índices em termos de desenvolvimento. E é provável que nos próximos anos, se tudo continuar como está, nós tenhamos então a inclusão de 2 nações no mundo dos países desenvolvidos. A Nissan usa robôs industriais para a produção de seus carros no Japão, mas nós já estamos vendo exemplos do mesmo tipo de empresas tornando-se automatizadas na Índia. Então, Índia, China, elas estão nessa corrida de automatização, querendo intensificar o processo de robótica em seus territórios. Porque a tecnologia, nós sabemos que hoje o que lidera as nações é o conhecimento. Então, isso é a principal arma, é a principal ferramenta das nações de hoje em dia, é o conhecimento. E o conhecimento atrelado com causas científicas, com causas que trazem benefícios para a humanidade, tem tudo para realmente dar certo. Empresas em todo o mundo estão investindo em tecnologias que podem automatizar uma nova gama de postos de trabalho. Na Alemanha, por exemplo, nós temos a empresa de robótica KUKA, que está testando uma câmera de TV sem cinegrafista para transmissão ao vivo, que promete oferecer uma imagem sem trepidação. Ou seja, são os benefícios que a robótica, são os benefícios que a ciência trazem para nós, seres humanos. E esses benefícios eles podem ser sentidos, eles podem ser visualizados com o passar do tempo, e isso traz uma melhoria para o nosso desenvolvimento. Mas, afinal de contas, é uma melhoria? E o que aconteceria com esses trabalhadores? Entra em cena aquele velho quesito que eu já bati na tecla com vocês, o desenvolvimento sustentável. E, quanto isso, não vou mencionar mais. Enquanto isso, no Japão, a fabricante de robótica Yasaka produziu um robô de 2 braços que pode montar produtos em linhas de produção com destreza semelhante à humana. Então, assim, são os benefícios que a robótica vem a trazer para os seres humanos. Em 2013, descobriu-se que uma amostra de 702 ocupações, quase metade corria o risco de ser informatizada. Então, alunos, a pergunta que fica é: professor, na atual fase, quais as profissões que correm risco de serem extintas com esse processo de agora troquei, esqueci até o termo aqui a ser utilizado, alunos. Automação. Quais as profissões que correm risco com esse processo de automação? Nós temos algumas, como por exemplo, algumas profissões são seguras, como por exemplo, quais são as profissões que são seguras para as pessoas em decorrência desse processo de automação. Nós temos algumas, como por exemplo, treinadores esportivos, atores, trabalhadores de área social, bombeiros. Essas profissões são seguras, até porque nós não temos nenhum robô que conseguiria, por exemplo, desenvolver a área do esporte. Nós temos aplicativos de celulares mesmo que fornecem ótimas dicas, mas acompanhar, estar ali passo a passo, auxiliando as pessoas a treinarem, isso nós ainda não temos. Nós temos outras profissões que correm risco, sim, de serem extintas, como, por exemplo, datilógrafos, vendedores, estão entre as profissões consideradas como apresentando uma alta probabilidade de serem substituídas pelo processo de automação no futuro. E as estimativas são de que, na melhor das hipóteses, 1/3 de empregos atuais poderia ser automatizada com a tecnologia existente hoje. E se ainda não foi, principalmente aqui no nosso território brasileiro, diz respeito ao fator econômico mesmo, as desigualdades sociais, que são gritantes,
bem como outros elementos. Eu lembro-me que na última aula eu até citei o caso da usina aqui de Rubiataba, que utiliza máquinas para fazer a colheita da cana. Antes nós tínhamos os trabalhadores braçais. O que aconteceu com esses trabalhadores braçais? A usina forneceu alternativas de serviços para essas pessoas? Eu não sei, se os senhores souberem, podem até mencionarem no grupo para que traga essa discussão, para que nós realmente sejamos contemplados e consigamos chegar num ponto satisfatório. Bom, a atividade de hoje, alunos, ela é bem simples, bem tranquila de ser feita. E com base na leitura desse texto, que vocês farão com calma, com paciência, se vocês tiverem dúvida, por favor, recorram ao grupo com a sugestão, façam a pergunta para que eu consiga auxiliá-los da melhor forma possível. Se eu não conseguir, buscarei respostas para que juntos nós realmente consigamos ter um desenvolvimento satisfatório. Então, vocês, ao lerem esse texto, que relaciona-se ao processo de automação, vocês escreverão no caderno de vocês o conhecimento que vocês têm sobre esse processo de automação. Qual o tipo de conhecimento que vocês escreverão no caderno de vocês? Vocês me dirão se esse processo de automação, se ele é benéfico ou se ele é maléfico para nós, seres humanos. Nós já vimos as duas vertentes, tanto nessa aula como em outras. Nós sabemos que ele é benéfico, uma vez que serviços que ofereceriam alto risco a um trabalhador humano, um robô consegue realizá-lo sem expor a vida de ninguém a risco. Nós já vimos também que ele traz alguns malefícios, como por exemplo, peguemos o caso aqui novamente da usina de Rubiataba. Na usina de Rubiataba, nós temos uma substituição dos trabalhadores que antes cortavam as canas por máquinas. Esse processo foi benéfico? Foi, porque era uma situação que colocava em risco a saúde física dessas pessoas. Mas e pelo lado do emprego? Essa usina ofertou, criou possibilidades para que esses trabalhadores fossem reinseridos em outro mercado de trabalho? Eu não tenho essa informação, então é isso que eu quero que vocês façam. Vocês me dirão se esse processo de automação, se ele é benéfico ou maléfico a nós seres humanos. Após vocês fazerem essas atividades no caderno de vocês, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Atividade muito simples e fácil de ser feita, não é mesmo, alunos? Tenham um excelente dia. Ainda estamos na fase da pandemia, portanto, todo cuidado nunca é demais. Se tiverem a necessidade de saírem, recorram à utilização de pelo menos 2 máscaras. Se não tiverem, permaneçam quietos nas casas de vocês. Zelem pela saúde do próximo, zelem pela saúde de vocês, para que dessa forma nós realmente consigamos sair dessa fase de pandemia que assola o nosso país, ok? Forte abraço a cada um de vocês e eu espero vê-los o mais breve possível. Tchau, tchau, alunos.